Meus irmãos, para a nossa exposição nesta manhã, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Meus irmãos, dentro desta oração intercessória do apóstolo Paulo, nós temos falado, desde a última ocasião, sobre a igreja. No verso 22 diz: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Nós começamos a falar então, e vamos continuar mais algum tempo, sobre a igreja de Deus. E hoje nós queremos chamar a atenção, ou começar a chamar a atenção, que Deus, em Cristo, como cabeça da igreja, ele dirige a sua igreja. E uma das formas muito específicas que Deus, em Cristo, usa para dirigir a sua igreja é escolhendo os seus servos. A igreja de Deus, a igreja cujo cabeça é Jesus Cristo, ela é pastoreada pelos escolhidos de Deus. É muito importante a igreja ter essa consciência bíblica. Quando o apóstolo Paulo, ele se reúne com os presbíteros em Mileto, presbíteros de Éfeso, e ele faz um discurso de despedida, ele apresenta uma palavra bastante enfática. Ele diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, a igreja é de Deus, ela é criada por Deus. Essa igreja é comprada por Jesus Cristo. E essa igreja se vale de servos, ou Deus se vale de seus servos, para pastorear esta igreja. É por isso que Deus manifesta a sua vontade por meio do governo eclesiástico. Dentro do modelo presbiteriano, que é o modelo representativo, nós entendemos que por meio do conselho, por meio das assembleias, Deus manifesta a sua vontade por meio do presbitério, do sínodo, do Supremo Concílio. No caso mais específico, na igreja local, Deus manifesta a sua vontade por meio da eleição dos oficiais na assembleia. Deus sabe sempre o que é melhor para a sua igreja, ainda que nós nem sempre tenhamos esta visão imediata. Então, Deus, na condução do seu propósito, Deus, na condução da sua igreja, se vale de seus servos, a quem ele mesmo chama, e a igreja não é omissa nisto. A igreja é um instrumento externo de evidência de um chamado. O testemunho externo de um chamado é extremamente importante e a igreja o faz por meio da assembleia. Na igreja de Cristo, ninguém tem autonomia para se nomear. Eu sei que isso está muito em moda, não só em nosso país, mas de forma muito especial, as pessoas se intitulando coisas. Mas, biblicamente, ninguém tem autonomia para se nomear pastor, presbíteros, diáconos. Todos, sem exceção, precisam ser vocacionados por Deus.
fazendo uma analogia com o sacerdócio. Nós lemos em Hebreus: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. O texto que vimos em Atos nos fala de bispos, mas pelo contexto de Atos 17, nós vemos que presbíteros são os bispos e são pastores. A expressão é usada para a mesma função, e todos eles têm o objetivo de preservar o rebanho. Deus não os chama como alguém que vai explorar, espoliar o rebanho, mas edificar. E nós vemos no livro de Atos os presbíteros estando extremamente ativos na igreja e os diáconos também, juntamente com os apóstolos. Nós não sabemos, Atos não coloca quando surgiu o presbiterato, mas é fácil deduzir, considerando a forma de governo de Israel por meio da sua congregação, por meio dos anciãos que governavam a vida cívica ou mesmo a vida religiosa na sinagoga. Mas nós já encontramos, por exemplo, em Atos 11:30, nós temos registrada a existência de presbíteros na igreja. Nós vemos depois na igreja da Galácia que há presbíteros também. E é relevante sempre o plural. Nós nunca vemos ordenação de presbítero. Nunca vimos Paulo promovendo a eleição de presbítero, mas sempre presbíteros. Isso aponta para uma ideia de que a igreja nunca foi monárquica. A igreja sempre teve um conselho, que poderia ser chamado de conselho, como nós chamamos, ou de presbitério. Mas o governo da igreja é conciliar. Quando nós vamos em 1 Coríntios 12:28, nós vemos o nome governos, que entendemos que a expressão governos se refere aos presbíteros. E a palavra governos aqui usada tem um sentido muito específico daquele que dirige a embarcação, que toma sob a sua guarda o leme. Daí a figura de que os presbíteros são responsáveis por manter a igreja em ordem, conforme a palavra de Deus, conduzindo essa embarcação. E voltamos ao livro de Atos e vemos que por volta do ano 62, nós encontramos na igreja de Filipos, tão bem estabelecida, presbíteros e diáconos. Então, Paulo, por exemplo, quando escreve, diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, essa ordem já por volta do ano 62, da era cristã, já estava muito bem estabelecida. Pouco tempo depois, Paulo, quando ele orienta a Tito quanto à igreja de Creta, que era uma nova igreja, uma igreja com dificuldades, nova na fé, então Tito tem a responsabilidade de colocar as coisas em ordem. E Paulo então escreve a ele: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros. Repare mais uma vez o plural: constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Observem que a ordenação da igreja envolve a existência de presbíteros, para que vocês colocassem em ordem as coisas. Essa expressão só ocorre aqui no Novo Testamento. E entre essas coisas em ordem, a eleição de presbíteros. O Novo Testamento, então, ela não indica como as igrejas começaram a ter presbíteros, mas já indica a existência deles. E é algo muito curioso. Tiago, ele escreve para 12 igrejas da dispersão. 12 igrejas que viviam fora da Palestina. E ele então começa a sua carta dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Mais à frente ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto é muito significativo, porque o que Tiago está dizendo é que essas 12 igrejas espalhadas, elas tinham presbíteros.
Já era uma ordenação tão natural que ele não precisava falar, olha, algumas de vocês mais antigas têm presbítero, se não tiver, elejam. Não, ele escreve para 12 igrejas da dispersão e já trata do presbiterato como algo natural. Vocês chamem os presbíteros para que façam a visita e orem pelo enfermo. É muito curioso e muito relevante esse texto. E nós vemos também no Novo Testamento que o presbítero é eleito pela igreja entre os crentes, com um profundo senso de reverência. O livro de Atos registra que na Galácia, após Paulo fortalecer, ele consolar a igreja que estava sendo perseguida, diz o texto, promoveu-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Observem o senso de responsabilidade. Não é um evento qualquer que eu tenho que participar, porque quando eu me tornei membro da igreja, eu me tornei responsável e declarei pela manutenção da igreja em todos os aspectos, inclusive, obviamente, participando das assembleias da igreja. Mas é um profundo senso de respeito, de reverência. O texto é bastante claro quando nos diz que promoveu-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, ou seja, eles são entregues ao Senhor. Mas que Senhor é esse? É o Senhor Jesus, em quem haviam crido, ou seja, o presbítero sai de dentro da igreja, ele é eleito entre os fiéis, ele tem a mesma fé nossa, e a igreja o encomenda ao Senhor, e obviamente ora por eles. Então, no livro de Atos, nós vemos que os presbíteros dirigiam a igreja, dirigiam os concílios, juntamente com os apóstolos, sendo ouvidos e acatados. E vemos também que os presbíteros são os bispos. E por que essa nomenclatura diferente? É muito simples. A palavra bispo chama a atenção para o ofício e a sua função, que ele tem que superintender a igreja. A palavra presbítero chama atenção para a sua dignidade, porque a palavra presbítero, que não é uma palavra portuguesa, é uma palavra que vem por derivação, transliterada, melhor dizendo, ela significa mais velho. Mas o mais velho não tem um sentido, às vezes, em nossa cultura, de alguém mais acabado, ou alguém que já supostamente estaria sendo incapaz de algo. O mais velho era a questão de honra. Alguns generais vitoriosos, ou príncipes, eram chamados por vezes de presbíteros, quer dizer, é uma função de honra. E isso o Novo Testamento toma e aplica à igreja. Então, quando nós elegemos presbíteros, nós estamos elegendo não simplesmente pessoas que são mais velhas, embora isso possa estar embutido também no livro de Atos, mas pessoas que são honradas e que a igreja dá testemunho diante de Deus e dos homens, que reconhecem naqueles homens alguém que Deus chamou para o ministério, no caso para o presbiterato, quer seja regente, presbíteros comuns ou presbíteros docentes, que seriam os pastores. É curioso que Paulo, ele tem consciência do seu chamado. Isso é importante, do chamado de Deus, porque a fonte de autoridade do presbítero não está na igreja. É diferente. Não tentemos fazer da igreja partido político ou um governo instituído como o nosso. Por isso que o presbítero não representa grupo algum. Ele não representa jovens, nem anciãos, nem crianças na igreja. Ele não tem fatia de mercado para representar. Ele pastoreia junto com o pastor, com o presbítero docente, a igreja de Deus, procurando ver a vontade de Deus para o povo sobre o qual ele foi constituído presbítero. A igreja não confere autoridade ao presbítero. A igreja reconhece, dá testemunho de que Deus o chamou. E sem essa conferência da igreja, por meio da eleição, esse chamado interno cairia apenas na subjetividade. Mas a fonte do poder, a fonte da autoridade não está na Assembleia. A fonte da autoridade está em Deus. Então Paulo, ele tem consciência, por exemplo, de que seu ministério, ele foi recebido do Senhor. E ele diz a esses mesmos presbíteros, lá em Atos 20, porém em nada considero a vida preciosa
para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu recebi o ministério do Senhor Jesus. Então, Deus chama o seu povo e também entre eles capacita alguns, conforme a sua vontade, para exercerem este ofício, para o bem da igreja, para a preservação da igreja, para a preservação do rebanho, da igreja que é de Deus. Ela não é nossa, ela é de Deus, mas Deus nos chama e é nossa responsabilidade que prestaremos contas a Deus. Observem, a igreja é de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo e o Senhor é o cabeça, e uma das formas que ele se vale para dirigir a sua igreja é por meio dos seus oficiais. Há uma confissão que hoje ela não é tão usada, a segunda confissão helvética, que ela foi escrita já na segunda geração da Reforma, entre 1562 e 1566, e ela nessa confissão, no capítulo 18, quando ela fala sobre a igreja, ela diz assim: é verdade que Deus poderia, pelo seu poder, sem qualquer meio, congregar para si mesmo uma igreja de entre os homens, mas ele preferiu tratar com os homens pelo ministério de homens. Por isso, os ministros devem ser considerados não como ministros apenas por si mesmos, mas como ministros de Deus, visto que por meio deles, Deus realiza a salvação dos homens. E aí a ideia de ministério, você está ministrando algo, você está servindo. Atento a isso, a própria Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, no capítulo 7, diz assim: vocação para ofício na igreja é a chamada de Deus pelo Espírito Santo, mediante o testemunho interno de uma boa consciência e a aprovação do povo de Deus por meio de um conselho. Então, há os aspectos subjetivos de uma boa consciência, mas é preciso que haja agora o testemunho, a aprovação do povo de Deus por meio de um conselho, e no caso, por meio da Assembleia, e essa Assembleia, ela é aprovada ou não pelo o conselho da igreja. Então, percebamos então, meus irmãos, que Deus governa a sua igreja. A vocação, ela não pode ser legítima se não proceder dele. E a igreja, com toda a sua falibilidade, nós somos humanos, somos pecadores, não somos dominados pelo pecado, mas ele nos influencia, mas assim mesmo, a igreja é chamada a observar e dar testemunho disto por meio do seu voto. O serviço que prestamos a Deus nunca deve ser visto como uma fonte de lucro ou projeção, mas como resultado de um chamado irrevogável de Deus. Mas aí surge uma questão, dentro dessa igreja de Deus, que Deus dirige por meio de seus servos, é possível alguém desejar ser presbítero? Não só é possível, como é admirável que isso aconteça. É natural. O apóstolo Paulo diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Não há nenhum mal quanto a isso, mas é preciso que as pessoas sejam alertadas para a gravidade deste ofício. E Paulo, quando diz que excelente obra almeja, ele está usando uma palavra muito bonita, a palavra que tem um sentido de algo que é verdadeiro, que é bom e ao mesmo tempo é formoso. Então, o presbiterato é algo extremamente belo, esteticamente. Esse presbítero é algo magnífico na igreja de Deus. É algo bom, verdadeiro, útil, e há beleza no desempenho desse ofício. Se alguém aspira a isso, excelente obra almeja. Um teólogo do século XVII, o Turrentini, diz que o próprio coração é excitado por Deus a consagrar-se à obra do ministério. Então Deus nos chama, Deus nos capacita, mas Deus também coloca em nosso coração o desejo de servir a Deus por meio da igreja. E como eu chamei a atenção, o presbiterato não visa oferir lucro ou benefícios pessoais, antes, como vimos, a edificar a igreja de Deus que pertence ao Senhor. Então, observem, meus irmãos, aqui. Paulo
está orando pela igreja para que ela tenha consciência dos benefícios que recebeu em Cristo. E dentro disso, ele chama atenção para o fato de que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. E dentro desta visão magnífica, nós encontramos um espaço bíblico para mostrar que uma das formas que o cabeça da igreja a dirige é por meio da Assembleia, na eleição dos seus oficiais que vão presidi-la. Isto é uma bênção de Deus, temos a oportunidade de eleger, dando um testemunho de que Deus constituiu tais oficiais. Em um outro momento eu quero falar um pouco mais sobre os oficiais da igreja, chamando a atenção para os princípios orientadores, os princípios que devem guiar, nortear a vida desses oficiais. Que Deus nos abençoe, que nós demos graça por termos a consciência que Deus dirige a sua igreja e nós somos instrumentos ordinários que Ele estabeleceu com este propósito. Amém.